Dizer que não é sua mãe quem ainda te prende. É o que sua mente fez com ela. Não, isso não é uma crítica. Não é um ataque. É uma verdade tão desconfortável que poucos ousam nomeá-la. A mãe vive no seu inconsciente muito tempo depois de ter saído da sala. Você tentou seguir em frente. Você buscou a paz. Mas a paz não vem quando você ainda está preso numa guerra que nem reconhece. Sabe qual guerra é essa? A guerra contra uma imagem, contra uma figura que não é carne nem osso, mas sombra. Um arquétipo que se instalou em você antes mesmo de você saber falar. O pior de tudo é que essa sombra não vai embora sozinha. O complexo materno, foi assim que Carl Jung o chamou. E não é apenas mais um rótulo psicológico, é uma prisão emocional com grades invisíveis. É aquela voz que te julga sem falar. É esse vazio que não pode ser preenchido com nada. É essa necessidade de aprovação que você carrega desde a infância. E o mais cruel. Isso nem é seu. É uma herança, um eco, uma marca na pele da alma. E você pode se perguntar, como se cura algo assim? É aqui que começa o verdadeiro trabalho. Porque enquanto você continuar vendo sua mãe como uma figura todo-poderosa, seja para idolatrá-la ou para culpá-la, você não está vendo sua mãe. Está vendo um mito, uma projeção, uma imagem, distorcida moldada por anos de carências não atendidas, feridas sem nome, silêncios carregados de ressentimento. E sabe o que é pior? Esse mito governa sua vida mais do que você gostaria de admitir. Cada decisão que você toma buscando aprovação, cada relacionamento que fracassa porque você espera que alguém venha te salvar, cada vez que você não consegue impor limites. Tudo. Isso tem raízes muito mais profundas do que você imagina. E essas raízes nascem na infância, num olhar que faltou, num abraço que nunca veio, numa palavra que nunca foi dita. E agora você é adulto, mas por dentro ainda é aquela criança que queria que a mamãe dissesse que tudo ia ficar bem. Mas aqui está a parte mais brutal. Isso não vai mais acontecer. Porque curar não é fazer com que ela mude. Curar é parar de esperar que ela mude. E isso é devastador. Disseram que o perdão é a chave, que compreendê-la é o caminho, que você deve se colocar no lugar dela. E sim, tudo isso pode ajudar, mas não se você não fizer, antes de tudo, a coisa mais importante: olhar para dentro e reconhecer que a ferida já não é mais responsabilidade de ninguém. É sua, somente sua. E ninguém virá curar isso por você. Agora me diga uma coisa: quantas vezes você se pegou agindo como ela? Quantas vezes você disse ou fez coisas que jurou que nunca repetiria? É aí que mora a armadilha. O complexo não é apenas emocional, é comportamental. Ele habita você, ele te guia. E se você não o tornar consciente, ele te transforma em sua repetição. O padrão se repete, repetidamente, até que alguém tenha coragem de quebrá-lo. E quebrar isso dói, porque é matar uma ilusão. É abrir mão da esperança de que um dia o que não foi, será. É aceitar que não haverá reparação mágica, que a infância não vai voltar, que o conforto que você não recebeu, você vai ter que dar a si mesmo. Você está disposto a fazer isso? Está pronto para parar de esperar ser amado do jeito que precisava e começar a se amar do jeito que merece? Porque essa é a porta, não há outra. A mãe, na linguagem de Jung, não é apenas a mulher que te deu a vida. Ela é um arquétipo, um símbolo. Ela representa origem, segurança, nutrição emocional. Mas também pode representar sufocamento, dependência, medo de ser você mesmo. E quando esse arquétipo não é integrado, ele vira uma sombra. Você a projeta em tudo, nos seus parceiros, nos seus chefes, nos seus amigos. Você espera que alguém te salve, que te entenda sem que você precise explicar nada, que cuide de você incondicionalmente. Mas isso não é amor, é carência. E a carência não se preenche com outra pessoa. Ela se preenche com verdade, com consciência, com coragem. O primeiro passo é parar de idealizá-la. Ela não era perfeita. Ela não era uma deusa. Mas também não era o demônio que às vezes você sente que ela foi. Ela era um ser humano. Quebrada, ferida.
com suas próprias batalhas internas. Ela fez o que pôde com o que tinha. E às vezes, o que ela tinha era muito pouco. Isso não apaga o dano, mas explica. E ao entender isso, algo se solta. Não como um ato de perdão forçado, mas como uma compreensão libertadora. Porque a idealização é tão tóxica quanto o ressentimento. Ambas te prendem, ambas te afastam da realidade. E a realidade é essa. Você não precisa mais de uma mãe. Você precisa de um você mais forte, mais compassivo, mais consciente. E essa versão sua não aparece sozinha. Você tem que construí-la. Quer saber? Como? Comece observando suas reações. Toda vez que você se sentir rejeitado, pergunte a si mesmo: quem eu estou realmente vendo? A pessoa à minha frente ou a ferida que ainda não cicatrizou? Toda vez que você exigir amor incondicional, pergunte: eu quero amor ou quero reparação? Toda vez que você se abandona para que outro não o faça, pergunte a si mesmo: quem me abandonou primeiro? Curar não é linear, não é bonito. É uma descida ao inferno, uma conversa desconfortável com sua criança interior. É olhar para as memórias que você enterrou, revivê-las, senti-las e então deixá-las ir. E sim, às vezes essa criança chora, mas outras vezes ela grita, ela te sabota, ela se irrita, porque está esperando há tempo demais para ser ouvida. Faça isso. Não tente silenciar essa criança com frases de autoajuda. Não a cubra com espiritualidade barata. Dê espaço. Pergunte o que ela precisava. E depois dê isso a si mesmo. Autocompaixão não é fraqueza. É remédio. É o único bálsamo que funciona quando tudo mais falhou. E para praticá-la, você precisa de coragem. Porque há uma parte de você que aprendeu a se desprezar, a se culpar, a se exigir, a repetir o mesmo castigo que um dia lhe foi imposto. Quebre esse ciclo. Reeducar-se emocionalmente não é apenas ler livros, é se enxergar com novos olhos, é criar novas respostas, é parar de procurar mães nos lugares errados. Porque vou te dizer, claramente, o mundo não vai te dar o que você não recebeu. Ele não é feito para isso. O mundo vai exigir de você, te julgar, te ignorar. E ali, no meio desse caos, você precisa se construir. A liberdade emocional começa quando você para de repetir o padrão. Quando você escolhe diferente. Quando percebe que já não tem mais 5 anos. Você não está mais preso naquela casa. Você não depende mais de um carinho. Você não precisa mais de permissão para ser você mesmo. Mas existe uma parte sua que ainda acredita nisso, que ainda espera, que ainda implora, em silêncio. Essa parte não tem culpa, mas você tem a responsabilidade de curá-la. Faça isso. Não amanhã, não quando se sentir pronto, faça agora, porque se esperar estar preparado, nunca vai começar. A cura não chega quando tudo está calmo, ela vem no meio do barulho, do caos, do medo. E quando vem, não tem a aparência que você esperava. Ela parece perda, vazio, silêncio. Porque curar também é deixar ir uma parte de você que você conhecia muito bem. É dizer adeus ao papel de vítima. É parar de esperar e começar a agir. Dói? Sim. Mas dói mais ficar onde você está. Então olhe para si, mas olhe de verdade. Pergunte-se: qual parte do meu sofrimento ainda pertence àquela figura interna que eu chamo de mãe? E por quanto tempo mais estou disposto a deixá-la me controlar? Faça as pazes, não com ela, mas consigo mesmo. Porque no fim, a mãe mais importante não é a que te criou, é a que você escolhe ser para si mesmo. E essa ainda está para nascer. E agora que você chegou até aqui, depois de ousar olhar para o que tantos preferem ignorar, deixe-me te levar ainda mais fundo. Porque há algo que ainda não tocamos. Uma camada mais escura, mais escondida, mas incrivelmente poderosa, a lealdade invisível. Sim, você ouviu certo. Uma lealdade que você não escolheu, mas que quem ela foi. Isso muda tudo. Dirige você como se tivesse uma corda amarrada à sua alma. Não importa o quanto você progrida, quantos livros leia ou quantas terapias faça, se não entender este princípio, sempre voltará ao mesmo ponto. Quer saber? Qual é essa armadilha secreta? Eu te conto.
Seu inconsciente acredita que, se você superar sua mãe, estará traindo ela. É assim que o jogo é perverso. E não pense de forma lógica. Isso não é racional, é sentido. Está gravado profundamente no seu sistema emocional. Por quê? Você cresceu aprendendo que sua identidade estava ligada à dela. Que o que ela viveu, sofreu ou acreditou, você também tinha que carregar. Sem perceber, você fez um pacto silencioso, uma promessa invisível que diz: eu não serei melhor que você, mãe. Eu não serei mais livre que você. Eu não me curarei por completo se você não tiver feito isso antes. Consegue ver a prisão e a parte mais assustadora. Essa prisão se parece com amor. Não estamos falando de ódio ou raiva. Estamos falando de uma fidelidade inconsciente que te acorrenta à dor dela, à frustração dela, aos limites dela. É por isso que você repete histórias que não entende. É por isso que toda vez que está prestes a conquistar algo maior, você se sabota. Porque uma parte sua diz: se eu for feliz e ela não foi, então estou sendo desleal. Mas aqui está a verdade brutal. Sua dor não a honra. Sua estagnação não a salva. Sua infelicidade não a repara. Então por que você continua carregando o que não é seu? Há uma cena que se repete em milhares de almas feridas. A criança que não se permite viver plenamente para não ferir os sentimentos de uma mãe que já nem está mais aqui, ou que nunca esteve realmente. É como se lá no fundo você quisesse dizer: olha, mãe, eu também sofro. Assim, você não está sozinha na sua tristeza. E isso não é o que está te matando. A verdadeira traição não é deixar a história dela para trás, é continuar repetindo-a. Porque se você realmente a ama, se realmente quer se libertar sem desonrá-la, então há algo que precisa entender. Honrar a mãe é superá-la, não como um ato de ego, não como rejeição, mas como evolução. Ela te deu a vida e você precisa multiplicá-la, não reduzi-la. Você precisa transformar essa dor herdada em algo novo, em consciência, em transformação, em vida autêntica. Mas, para isso, precisa quebrar o voto secreto. Aquele que você fez antes mesmo de saber falar. Aquele que diz: eu não serei mais livre que você. Quebre essa promessa, não com raiva, mas com amor. Diga a ela em silêncio, mesmo que ela já não esteja aqui ou não possa ouvir você: mãe, obrigado pelo que você pôde me dar, mas agora eu sigo um caminho diferente. E esse caminho não é em direção ao ressentimento, é em direção à sua liberdade. Porque enquanto você viver preso a essa fidelidade escondida, tudo se tornará repetição. Você vai repetir os medos dela, as frustrações dela, a forma dela de amar, a forma dela de não impor limites, a necessidade dela de ser aceita, a culpa dela, o sacrifício, a dor, e fará isso sem perceber. Já notou quantas decisões da sua vida foram guiadas por essa sombra? Talvez seja por isso que você não tolera a rejeição. Talvez seja por isso que sente culpa quando as coisas dão certo. Talvez seja por isso que escolhe parceiros que te fazem sentir pequeno. Não porque você seja fraco, mas porque está sendo leal. Mas essa lealdade tem um preço altíssimo, sua vida. E se você ousar questioná-la, olhá-la de frente, algo se abre, um vazio aparece, um silêncio estranho. Porque pela primeira vez, você está separando sua identidade da dela. Pela primeira vez você está dizendo: eu não sou quem ela foi. Toda vez que você nega a si mesmo o descanso, toda vez que você minimiza sua dor, toda vez que você se trai para não incomodar os outros, toda vez que você aceita o inaceitável por medo de não ser amado, você está repetindo o mesmo script. Se eu me ignorar, talvez me amem. Sabe o que isso significa? Que você aprendeu a sobreviver deixando de existir emocionalmente. E isso é um massacre lento, invisível, silencioso. Você se tornou sua própria figura autoritária, aquela que não te deixa chorar, a que exige que você seja forte, a que te empurra para performar, para dar, para sustentar todos, menos você mesmo. E sabe qual é a coisa mais distorcida? Quanto mais você se abandona,
mais espera que alguém venha te resgatar. Mas isso não vai acontecer, porque ninguém pode te dar aquilo que você mesmo não se dá. Então aqui está a verdadeira revolução. Comece a cuidar de si como ninguém nunca cuidou. Seja sua mãe interna. Reeduque-se do zero. Aprenda a se dar o afeto que foi negado, a se permitir sentir sem julgamento, a falar consigo com ternura quando cair, a não exigir perfeição quando tudo o que você precisa é acolhimento. Sim, no começo vai parecer estranho, porque por anos você se acostumou com o chicote, com a crítica, com o frio emocional. Mas nada disso é seu. É um software emprestado, um sistema que você herdou. Não porque funciona, mas porque era tudo o que você conhecia. Quer quebrar esse ciclo? Comece se perguntando: como eu trataria uma criança que acabou de passar pelo que eu passei? O que eu diria se a visse exausta, desgastada à beira do colapso? Eu a empurraria? Diria que ela é fraca? Ou a acolheria sem pedir nada em troca? E agora perceba, essa criança é você. Sim, ainda hoje. Mesmo que você tenha 30, 40, 50 anos. Mesmo que tenha se endurecido. Mesmo que pareça ter tudo sob controle. Essa criança ainda está aí. Ainda está esperando. Mas ninguém virá. Não da forma que você imagina. Porque não se trata de encontrar o Salvador perfeito. Trata-se de se tornar a figura que você precisava. E isso não é misticismo barato. É psicologia profunda. Jung já dizia: aquilo que não é tornado consciente se manifestará em sua vida como destino. E isso se aplica aqui de forma brutal. Se você não tornar consciente o seu autoabandono, vai repeti-lo em cada relacionamento, em cada emprego, em cada decisão. Você vai viver a partir da escassez, da fome emocional, da necessidade de ser salvo. E o paradoxo é esse: você só para de precisar ser salvo quando se torna seu próprio refúgio. Difícil? Claro, porque ninguém te ensinou a fazer isso. Te ensinaram a competir, a performar, a se provar, mas não te ensinaram a sustentar seu mundo interno, muito menos a abraçar suas próprias sombras. E aqui chegamos a outra peça esquecida, a mãe interna, negativa, aquela voz que você carrega por dentro que não é sua, a que diz que você não é suficiente, que você está atrasado, que você não merece, que você precisa de mais, que você não deveria sentir o que sente. Essa voz não é você, mas você a adotou como se fosse sua consciência, e não é. É uma figura internalizada, uma energia arquetípica distorcida que ocupa o espaço da sua autoestima. E até que você a desmonte, você vai viver acreditando que seu pior inimigo é você. E você não é. Você só está repetindo o que aprendeu. Então, como desmontar isso? Ouvindo. Sim, ouvindo. Porque o que você resiste persiste, mas o que você observa transforma. Na próxima vez que essa voz aparecer, não fuja, não silencie. Não tente cobrir com afirmações vazias. Olhe para ela, pergunte: de onde você vem? Quem você pertence? O que está repetindo para mim que nem é meu? E você vai ver. Vai ver os fios, vai ver a origem. E nesse momento, algo dentro de você vai despertar. Não como uma iluminação mística, mas como uma clareza brutal. Você vai perceber que viveu preso a um discurso que nunca questionou. E ao questioná-lo, você recupera seu poder. Esse é o verdadeiro despertar psicológico. Não mantras, não gurus, mas esse momento, o instante em que você para de ser o eco da sua infância, começa a ser o autor da sua vida adulta. Mas cuidado, não confunda isso com positividade tóxica. Não se trata de ignorar a dor, se trata de assumir responsabilidade, de se enxergar sem filtros, de parar de pedir para alguém preencher seu vazio e começar a preenchê-lo você mesmo, com pequenas ações conscientes. Quer um guia? Aqui está. Comece não se abandonando quando mais precisa. Quando estiver cansado, não se empurre. E você não é ela. E isso, para a criança que você foi, parece abandono. Mas para o adulto que você pode ser, isso é nascimento. Aí que tudo começa.
E não se trata de cortar o relacionamento. Trata-se de redefini-lo dentro de você. Porque mesmo que sua mãe tenha sido a mais amorosa, a mais fria, a mais ausente ou a mais superprotetora, o que importa não é ela. O que importa é o lugar que você deu a ela na sua psique. E esse lugar, se você não organizar, vira um altar ou uma prisão. Ou você a idealiza ou se escraviza a ela. Mas ambos são o mesmo, uma distorção. A única forma de curar é desmontar a fantasia. E essa fantasia assume muitas formas. A mãe mártir, a mãe perfeita, a mãe sacrificada, a mãe onipresente. Mas nenhuma dessas figuras é real. São construções da sua mente, mitos que impedem você de ver o essencial. Ela também foi filha, ela também arrastava seus próprios fantasmas, ela também foi vítima do seu contexto, ela também amou como pôde, ela também falhou. E você? Você não está aqui para repetir o destino dela. Você está aqui para algo maior. Transformar essa herança emocional em sabedoria. Tornar o inconsciente consciente. Fechar um ciclo. Para que seus filhos, caso os tenha ou venha a ter, não carreguem o que você carrega agora. Porque é isso que se herda. Não objetos, não genes, mas padrões não resolvidos, emoções não digeridas, traumas silenciados. O peso do não dito. E agora vem a parte mais importante de tudo isso. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar como o passado vive dentro de você. Faça isso, não por ela, por você. Você não precisa romper com sua mãe. Você precisa romper com o arquétipo distorcido que carrega dentro de si. Você precisa desmontar a voz que te julga toda vez que você brilha. Você precisa questionar a culpa que sente toda vez que escolhe a si mesmo. Essa libertação não é contra ela, é por você. Porque a ferida original não define seu destino. O que o define é o que você faz com ela. Então aqui está a pergunta final. Por quanto tempo mais você vai continuar prestando homenagem a um padrão que já não serve mais? Por quanto tempo mais você vai viver arrastando uma história que nem foi você quem começou? Chegou a hora de transformar essa dor herdada em motor. De parar de sobreviver e começar a viver. Mas para isso, você precisa de uma coisa: coragem. Coragem para soltar a lealdade. Coragem para se reconstruir sem aquela figura que ou te deu tudo ou te negou tudo. Coragem para olhar no espelho e dizer: agora sou eu quem cuida de mim. E quando você faz isso, quando escolhe a si mesmo, quando se liberta, então e só então você realmente honra sua mãe. Porque o maior tributo que você pode dar a quem te deu a vida é vivê-la. E justo quando você pensa que deixou ir, quando acha que finalmente rompeu essa lealdade interna, algo mais aparece, algo mais sutil, mais difícil de detectar, mais traiçoeiro, o autoabandono emocional. E sim, está diretamente ligado àquele arquétipo materno ainda vivo na sua sombra. Porque o que faz uma criança quando não recebe o cuidado emocional que precisa? Ela se adapta, ela se cala, ela aprende a se ignorar, a reprimir, a fingir que não dói. E essa habilidade de sobrevivência se transforma anos depois no seu modo de viver. Já reparou como você se trata? Como fala consigo mesmo por dentro? Como exige de si o que nunca exigiria de alguém que ama? Isso não é coincidência, é a continuação do mesmo padrão, é o arquétipo mal integrado se expressando dentro de você. Você mesmo reproduzindo o abandono que viveu, mas agora, por dentro. E aqui vem o nó mais brutal dessa história. Ninguém está te machucando agora. É você quem continua se machucando. Não se julgue, acompanhe-se. Quando sentir medo, não se envergonhe. Escute a si mesmo. Essa é a nova linguagem. A nova maternidade. Interna a nova estrutura emocional que rompe séculos de padrões herdados. E eu sei, tudo isso pode soar imenso, incontrolável. Mas lembre-se, você não precisa fazer isso perfeitamente. Você só precisa fazer de forma diferente. Porque se você não quebrar o ciclo, ninguém fará isso por você. A mudança que você tanto deseja não está lá fora.
está em cada gesto interno, toda vez que você escolhe se cuidar mesmo sem vontade. Cada limite que você impõe mesmo com a voz tremendo. Cada não que você dispara, poder dizer um sim a si mesmo. Esse é o verdadeiro ato de amor. E, acredite ou não, é um ato de revolução. Porque num mundo que te ensina a exigir, punir, comparar, escolher se tratar com ternura, é um ato subversivo. É olhar para a sua história familiar e dizer: comigo o padrão se rompe. Não porque você é melhor, não porque é mais forte, mas porque decidiu despertar. E quando você desperta, nada mais pode te adormecer. Nem o julgamento, nem a culpa, nem aquela velha voz que te paralisava. Porque agora você não caminha mais buscando aprovação. Você caminha de dentro, por uma nova rota, uma raiz construída com consciência, limites. Amor real, não um amor que exige, não um amor que se sacrifica, mas um amor que sustenta, que respeita, que cuida. O tipo de amor que você sempre deveria ter recebido e que agora pode oferecer a si mesmo. E isso, mesmo que não pareça, é a verdadeira herança que vale a pena deixar. E quando você chega até aqui, algo dentro de você já mudou. Você não precisa de ninguém para confirmar isso. Você sente, é aquela vibração sutil que aparece quando você finalmente olhou para algo que evitou a vida inteira. É aquela mistura estranha entre vazio e potência, entre luto e renascimento. Porque sim, o fim de toda essa jornada não é um aplauso interno nem uma iluminação mágica. É o silêncio. Um novo silêncio. Um silêncio limpo. Porque finalmente você ousou romper com o ruído daquilo que foi herdado. Agora, você entende por que tantas vezes não sabia quem realmente era. Porque era tão difícil estar em paz consigo mesmo. Porque você vivia habitado por vozes que não eram suas, carregado por necessidades que não nasceram com você, reagindo a uma dor que vinha de gerações atrás. Mas não mais. O que resta agora é seu. Seu espaço, sua identidade, sua voz. E aqui vem a parte mais interessante. Não é que você vá viver sem feridas, é que, pela primeira vez, você vai viver com elas conscientemente. E isso muda tudo, porque as feridas não são o problema. O problema é viver fugindo delas, fingindo que não existem, acreditando que, se não forem nomeadas, desaparecem. Mas elas não desaparecem. Elas se transformam quando você olha para elas, quando você fala sobre elas, quando você as atravessa. E nesse cruzamento final, algo nasce, sua verdadeira maturidade emocional. Não aquela baseada em controlar tudo, nem em fingir frieza, mas a que aceita que dentro de você convivem partes quebradas e partes sábias, partes que ainda choram e partes que já aprenderam a se sustentar. Sabe o que isso significa? Que você cruzou o limiar, o ponto sem retorno, o momento em que você deixa de ser o filho simbólico do passado e se torna o pai ou a mãe simbólica de si mesmo. A partir de agora, você não vive mais a partir daquilo que te faltou. Você vive a partir daquilo que escolhe criar. E isso é um poder que muito poucos alcançam porque exige coragem, honestidade brutal e uma vontade quase selvagem de deixar para trás as desculpas, as justificativas, os medos herdados e começar a viver de dentro, não do eco de uma história antiga. E agora que você sabe disso, o que vai fazer com essa verdade? Porque aqui o vídeo termina, mas a parte mais importante começa agora. A parte invisível, a parte que ninguém mais verá. Mas você vai sentir, a cada dia, a cada escolha, a cada nova forma de se tratar. Toda vez que você não repete o padrão. Toda vez que escolhe a partir da consciência e não da carência. E mesmo que ninguém aplauda, isso é liberdade, uma liberdade que não se compra. Então te deixo com uma última ideia, talvez aquela que resume tudo o que você acabou de ouvir, mas com novas palavras. Quando o amor próprio nasce da dor curada, ele deixa de ser tendência e se torna uma revolução silenciosa. E se você chegou até aqui, deixe claro nos comentários. Eu quero saber, quem são os que não apenas assistem, mas ousam sentir cada palavra? Escreva aí embaixo. Eu sou o fim do padrão. Porque se você chegou até o fim, você já não é o mesmo.
Você viu o que muitos nem ousam olhar. E se isso te sacudiu, te fez pensar, tocou alguma parte adormecida de você, inscreva-se. Não por mim, por você. Porque aqui não viemos para entreter egos, viemos para despertar consciências. E a jornada está só começando. Ative o sino, porque o que vem a seguir vai doer, mas vai te libertar. Nos vemos no próximo vídeo, ou talvez não. Talvez você simplesmente se encontre no eco do que acabou de ouvir. De qualquer forma, você está desperto. E isso, meu amigo, não tem mais volta. Agora vai. Faça algo que te assuste um pouco. Fale consigo mesmo como nunca falou. Fique em silêncio. Chore, se precisar. Ou simplesmente se olhe sem julgamento, por 10 segundos. 10 segundos é o suficiente para começar. Porque quando você muda a forma como se trata, o mundo muda a forma como responde a você. E se você não acredita, experimente. Mas faça a partir de lá, do lugar profundo, de onde você já não precisa mais que ninguém te salve. Porque agora, finalmente, você sabe, o Salvador era você. Até lá, que o mundo treme quando você começar a viver sem repetir o que te quebrou. Nos vemos em breve. Ou talvez você esteja ocupado demais se reconstruindo. De qualquer forma, fico feliz que tenha chegado até aqui, até você, até agora.